O que vocês acham, hein? A gente espera mais uns minutinhos. A gente espera mais uns minutinhos ou a gente já inicia? Gente, obrigada a todos que estão por aqui. Hoje o nosso webinar vai ser sobre oratória. Quem não tem o sonho, né, de falar bem em público, de saber o que dizer, de saber como se comportar, realmente se fazer entendido para as pessoas que a gente está palestrando ou falando, né? É tão difícil, às vezes, quando a gente quer passar um comunicado e acaba não conseguindo atingir o objetivo. É isso hoje que a gente vai aprender um pouquinho com o nosso professor Jorge, que é especialista nesse assunto, vai dar várias dicas e fazer com que a gente entenda melhor a comunicação correta, como a gente faz com que as pessoas nos entendam, que a gente fale melhor, que a gente se comunique melhor, entenda o tipo de notícia que a gente precisa passar, qual é o tempo dela, qual é o tipo de palavreado que a gente deve usar e quais tipos existem, para a gente realmente ser bem visto sempre. Alunos do Apple Team, todos aqui com a gente. Quero todos vocês prestando bastante atenção, que vocês vão ser protagonistas de uma história daqui para frente, né? Vocês precisam aprender a se comunicar ou se aperfeiçoar, porque muitos falam muito bem, que eu já tive a oportunidade de ver alguns falando e outros vão se especializar cada vez mais. E pessoalzinho de fora, obrigada pelos nomes que estão aqui também. Super importante, né? A gente aprender a se comunicar. Vamos dar mais só 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Vamos apertar 10:05, né? Para o nosso professor Jorge começar essa aula aí, tudo bem? Tá, todos com o nome completo, entrando, tá tudo correto. Se precisa de mais alguma informação, Não, eu acho que nome completo já é suficiente. perfeito. Bom, gente, então agora é para valer, tá? Vamos começar? Vou passar a palavra para o Jorge. Jorge, obrigada por dar essa aula para a gente. Pessoal, vamos prestar muita atenção, porque é super interessante os assuntos. Essa pauta, né, de aula tá incrível, acho que vocês vão curtir demais. Eu estou adorando aprender, eu quase não gosto de falar, né? Então, quanto mais eu aprendo sobre isso, mais encantada eu fico. Espero que vocês fiquem também. Aproveitem demais a aula com o Jorge. Vou passar a palavra para ele agora e boa aula para todos nós. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia. Beleza. Então, vamos lá, gente. Bom, o nosso tema a gente vai falar sobre, deixa eu só pedir para avançar aqui, oratória. Como comunicar e perder o medo de falar em público. Gente, só para a gente poder entender, o que eu vou conversar com vocês são generalizações e simplificações. Isso quer dizer que não dá para a gente se aprofundar muito, porque o nosso tempo é um pouco curto, né? Mas a gente consegue trabalhar legal. Bem, o objetivo nosso é entender primeiro comunicação. Comunicar não é você falar, é você se fazer entender. Esse que é o grande barato do negócio. Porque funciona assim, ó. Quando eu estou falando, o que está na minha cabeça é uma coisa, o que a pessoa entende é outra totalmente diferente, né? Logicamente, quando eu falo assim, casa, né? Cada pessoa vai ter uma ideia de uma casa, certo? Mas isso não tem problema na comunicação, porque eu estou conseguindo me fazer entender que eu estou falando sobre uma casa. Mas se eu falar, por exemplo, né? Eu estava numa alcova, eu estava no albergue, eu estava numa, sei lá, numa caverna, enfim.
Se eu não coloco a pessoa dentro desse cenário, fica muito complicado para ela poder se entender. Por isso que, antes da gente ter uma boa oratória, eu tenho que ter uma boa comunicação. Tá? Então, esse que é o objetivo maior da oratória, é a gente saber se comunicar. E nós vamos falar agora do perder o medo de falar em público. Eu sempre falo para todo mundo, né, que você fala em público, certo? É só você pensar um pouquinho nos teus amigos. Você conversa com eles. E aquilo é um público, tá? Você conversa na sua família, você conversa no trabalho, você conversa, sei lá, na escola, enfim. Tem um monte de lugares que você conversa, que você fala. Qual que é o problema? O problema é quando eu estou em um lugar que eu tenho um certo receio de falar. Por exemplo, a sala de aula. Você sempre vai ver que existem aqueles alunos que eles gostam de falar e tem aquele aluno que ele espera que alguém responda. O professor pergunta lá, sei lá, quanto que são 5 mais 3? Aí você vê que, mesmo as pessoas sabendo a resposta, ela não levanta a mão para responder. Por quê? Porque o problema não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento, né? Só para a gente poder entender um pouquinho sobre esse medo, os filósofos antigos, quando eles iam falar, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar dos sofistas. Então, eles explicavam o seguinte: você quer falar em público, a primeira coisa que você vai fazer é passar pelo ridículo. Então, essa é uma lenda, tá, gente? Que diz o seguinte, que os alunos desses sofistas, eles andavam com um peixe morto, amarrado. Para quê? Porque todo mundo ia ficar caçoando deles, e a partir daí, eles não iam ter mais problema de falar em público. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar da Ágora, né? Que era onde as pessoas elas falavam, né? E quando se fala da Ágora, lá na Grécia, a gente sempre pensa de, sei lá, Sófocles, de Aristóteles, de Platão, né? E, na verdade, não era esse povo que estava na Ágora. Quem estava na Ágora era o povão, né? E esse povo, dentro da Ágora, eles discutiam basicamente 3 coisas, que era a política, né? As novelas, né, que eles falavam, e sobre a delegação dos Jogos Olímpicos. E, logicamente, o que acontecia? Quando você discute, logicamente isso aí entra um pouco de retórica, você discute sobre o falar em público, eu tenho que convencer. E o convencimento, ele não é pela palavra bonita, ele convence pela maior quantidade de pessoas que entenderam a minha ideia. É isso que a gente entende sobre oratória, né? Vamos continuar aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre o falar em público. É importante a gente entender que o ser humano, ele passa por algumas coisinhas, isso é inerente, tá? Primeiro é a potência. Quando a gente fala de potência, sabe quando o pessoal fala assim, ó, você tem potencial para? Exatamente isso. É uma predisposição inato aprendida. Ou seja, todo mundo tem o potencial para desenhar. Todo mundo tem o potencial para jogar futebol. Todo mundo tem o potencial para escrever. Todo mundo tem o potencial para falar. O grande problema é que isso está dentro de mim, tá? Ele foi conectado, ele foi aprendido, só que muitas vezes eu não vou além disso. Sabe quando a pessoa fala assim para você? Nossa, essa pessoa tem tanto potencial e não faz nada. Exatamente isso. Porque ela está dentro dela, ela sabe como fazer, ela precisa fazer. Daí nós temos a propensão. Gente, essa propensão não é o pretender, tá? Eu estou propenso a, sei lá, tomar um suco de uva hoje quando sair do serviço. Isso é pretender. A propensão é a faculdade de desejar, que é o seguinte: eu quero falar bem, então isso é o meu desejo, isso está na minha propensão, então vou atrás disso, tá? Aí nós temos o instinto, que é a faculdade ou possibilidade de tomar posse de ser bem-sucedido. Um dos casos que é muito comum a pessoa falar, por exemplo, é o instinto parental.
Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Então, isso é um instinto. Todo mundo tem, entre aspas, esse instinto, tá? Então, a pessoa quer isso, ela vai fazer, então ela tem a potência de ser pai ou mãe, ela quer e ela consegue por causa do instinto, certo? Notem que uma coisa, ela tá ligada à outra, tá? E depois eu tenho a inclinação, ou o que a gente chama de tendência. A tendência é aquilo que é o hábito que eu faço todo dia. Por exemplo, eu quero emagrecer, né? Então, o que eu tenho que fazer? A minha potência é o quê? Eu sei que eu preciso fazer exercício e, querendo ou não, você sabe fazer alguma coisa. A propensão, eu quero fazer isso, eu quero fazer exercício. A faculdade, o instinto, eu vou na academia, eu vou fazer ginástica, enfim, alguma coisa, e eu começo a tomar passo daquilo. E eu tenho o desejo. O desejo é eu fazer isso. Por quê? Porque eu só vou ter a inclinação, a tendência, quando eu começo a desejar, tá? E por quê? Porque esse desejo, dessa inclinação, dessa tendência, ele tem que ser juntado com outra coisa. Então, se eu estou sendo uma pessoa que eu quero fazer, sei lá, academia, eu quero fazer ginástica, eu quero brincar, enfim, qualquer coisa, eu tenho que ter um porquê. Ou porque eu quero ter um corpo saradão, bonitão, para poder mostrar na praia, ou porque meu médico falou que meu colesterol está alto, ou porque meu ciático começou a doer, ou porque meu joelho não aguenta mais. Então, isso é o quê? É toda a potência, a propensão, o instinto e a tendência. Daí nós temos uma coisa que é muito legal, que é a paixão. A paixão, ela é a tendência ou inclinação que não aceita a concorrência. Para vocês entenderem isso, pensa assim, ó. Você quer fazer academia. Aí você fala assim, mas para eu fazer academia, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. A minha paixão é estar na cama, é estar dormindo. Então, o que acontece? Eu vou continuar dormindo, que se exploda a academia, né? Ou aquela coisa, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade de biologia, porque eu achei legal pra caramba. Só que a minha paixão é a série da Netflix. Esqueça tudo o restante. A paixão, ela faz isso, tá? Ou, quando a gente fala que ela não aceita concorrência, é só pensar o seguinte, ó. Fazer um exemplo. A ama B, ou A está apaixonado por B. O que acontece? A vai fazer de tudo para satisfazer B. Então, vamos pegar o exemplo de quando a pessoa começa a namorar. Ela saía com os amigos, ela ia tomar chopp, ela ia para a balada, ela ia para o barzinho, ela ia estar com a família, enfim. Ela começou a ficar apaixonada, tudo vai para a pessoa apaixonada. Por quê? Porque ela não aceita concorrência, certo? Mas a paixão, ela tem um pequeno problema, ela acaba. Aí você volta para as tendências. E isso vira um círculo. Por que eu estou falando isso para vocês sobre o falar em público? É exatamente assim. Se eu não tenho a minha paixão por falar em público, eu não vou falar, tá? Eu não vou conseguir estar trabalhando, certo? Bom, gente, eu vou deixar as perguntas para o final, né, que eu acho que é mais interessante para a gente poder depois discutir sobre isso. Agora, o que é oratória? Oratória é a arte de falar bem em público, certo? Pessoal, quando a gente fala de arte, isso tem que ficar muito claro, que arte é o saber fazer. Então, toda vez que a gente fala a palavra arte, é o saber fazer. Então, por exemplo, a arte da culinária, a arte da dança, a arte da música, sei lá, a arte do ensino, é eu saber fazer. Então, se eu sei fazer, o que acontece? Eu vou ter características específicas, técnicas e regras que podem ser aprendidas. Então, toda arte, ela pode ser aprendida. Por quê? Porque uma arte, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho técnicas, eu tenho tendências, eu tenho meios, eu tenho caminhos para se fazer alguma coisa. Isso que é o objetivo. O subjetivo é aquilo que eu quero passar. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Mas o nosso caso aqui está dentro do objetivo. O meu objetivo é saber falar bem, né? Então,
se ela é um objetivo. Se ela é uma arte, ela pode ser treinada e melhorada. Veja, gente, tudo aquilo que a gente chama de arte psicológica, no caso, a fala, o canto, isso tudo, a gente treina o cérebro, tá? E treinar o cérebro é tão ou mais complicado do que você treinar o corpo. Então, eu tenho que estudar. E quando a gente fala de estudar, eu não estou falando de você ler, sentar e ficar lendo. Isso é leitura. O estudo, ele vai mais além. O estudo, ele faz você querer conhecer mais, tá? E o estudo, ele tem que te desafiar. Porque, assim, ó, é muito comum a gente só ler aquilo que nos agrada. Ah, eu só vou ler, sei lá, Harry Potter, eu vou só ler Senhor dos Anéis, ou eu vou só ler a revista Capricho, vou só ler, sei lá, revista Veja. Por quê? Porque aquilo me agrada. Só que o que faz você crescer é aquilo que te desafia, é aquilo que você não gosta. Então, por exemplo, eu vou ler Platão, eu vou ler Kant, eu vou ler Rousseau, eu vou ler algo que faz você pensar. A partir daí, você consegue fazer um monte de coisa. A partir daí, você sai daquele marasmo, daquela coisa superficial, para entrar em algo mais abrangente, e você consegue fazer com que as pessoas comecem a te ouvir. Então, essa que é o grande diferencial, tá? E o que você tem a dizer? Repertório e conhecimento são construídos ao longo da vida. Ou seja, você quer falar bem, você quer estar dentro de, sei lá, tá num palco conversando com as pessoas, você tem que ter saberes, tá? Desafie a saber. Esse que é o grande legal, né? O que eu sei hoje? O que eu não sei? O que eu tô falando, né? O que acontece, gente? Uma coisa que eu sempre... Veja, isso não é uma crítica, isso é um fato, tá? Você sempre ouve falar o seguinte, tem lá, né? Olimpíadas de Química, Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Matemática, né? Você nunca ouviu falar Olimpíadas de Filosofia, Olimpíadas de Sociologia. Por quê? Porque quando eu tenho algo prático, é só eu aplicar a regra e eu consigo chegar no final. Agora, quando eu falo para você, uma Olimpíada de Filosofia para que vamos ver quem pensa bem. Não existe isso. Eu não sei quem pensa bem, né? É por isso que eu tenho que ter saberes. E quando eu começo a pensar bem, quando eu começo a entender o que eu quero dizer, as pessoas começam a querer me ouvir, tá? Pensa assim, ó. A pessoa vai num show escutar um cantor, certo? E ela paga ali, sei lá, uma grana, ela vai ter um emaranhado de gente, vai ter que pegar ônibus, vai pegar carro, passar a noite. Por quê? Porque aquela pessoa ela faz músicas que ela tem algo para dizer a você, né? E não importa se seja um rap, seja um funk, seja um sertanejo, seja uma música clássica, enfim, alguém tem que ter alguma coisa para dizer para você. E quando a pessoa, para ter isso, ela tem que ter um repertório. Ela vai falar das coisas que ela conhece ou das coisas que ela viveu. É por isso que é interessante. Por que hoje existe tanto podcast com pessoas conversando? Porque as pessoas têm conhecimento. Elas vão falar da história dela, elas vão falar das viagens dela, elas vão trabalhar com um monte de coisa. E é importante outra coisa, que além do conhecimento, eu tenho que ter sabedoria. Eu posso ser o cara que leu, sei lá, eu li vocês são novinhos, né? A maioria é novinha, nunca ouviu falar disso, mas existia uma coisa chamada Enciclopédia Barça, né? Que a gente tinha, era o Google da época, tá? Então, eu tinha que ler aquilo para que as pessoas pudessem, para que eu pudesse ter um conhecimento, certo? Mas aquele conhecimento, se eu não soubesse aplicá-lo, não ia adiantar nada, tá? Então, isso que a gente chama de saberes, né? Poder de persuasão. Gente, todo mundo persuade, desde pequenininho. Se vocês acham que eu estou brincando, veja uma criança quando ela quer comer, ela chora. Aí a mãe vai lá, né? Ou a babá, ou que seja, quem quer que seja,
e dar comida para ela. Ela entendeu que ela chorando, ela aplaca o desejo dela. E ela vai fazer isso sempre. Ela sabe que o choro faz com que o desejo dela seja atendido. E a gente faz isso desde criança. O problema é que depois a gente vai crescendo e vai perdendo esse poder de persuasão, porque a gente fica com medo do ridículo. Então, é por isso que a primeira coisa que quando eu quero trabalhar com persuasão, lembra que eu falei lá no começo, que eu preciso não ter esse medo ridículo. Vão rir de você? Com certeza. Tá? Pode ter certeza absoluta disso. Outra coisa que é muito importante dentro de você ter o que falar, pensa assim, ó, existe uma máxima que diz o seguinte, a primeira impressão é que fica. Eu acredito nisso, maravilhoso. Na fala, esquece isso. Na fala diz o seguinte, você tem 5 minutos. Se você não me convencer nesses 5 minutos, tchau, eu vou ficar aqui no celular, eu vou ver outra coisa. Tá? Então, eu tenho que sempre te dar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. É um processo, né, interminável, até que você terminou de passar a sua ideia. Certo? Então, você pode ser a pessoa mais bonita do mundo ou a mais feia do mundo. Eu garanto para você, em 15 minutos a pessoa se acostuma com o teu aspecto físico. Tá? Não existe. Por quê? Porque o que importa é aquilo que você tem para entregar. Tá? Você pode ser a pessoa muito linda, tá ali, tá? Aí, só que você não fala nada. Sabe aquele tipo que fica assim? Então, tipo assim, eu vim aqui para falar para vocês hoje, mas então, ó, eu não sei se eu tô certo, tá? Mas eu acho que... Desculpa, acabou. A pessoa não conseguiu aqueles 5 minutos, ela não te trouxe. Daí, o que você vai fazer? Você vai falar e acabou o problema, né? Rapidinho. Falar com clareza, educação e empatia. É importante a gente entender o conceito das palavras. Patia vem do grego, quer dizer patos, que quer dizer o quê? Carinho. Tá? Então, quando eu estou falando com empatia, quer dizer o seguinte, eu estou olhando para você com carinho. Então, eu estou, por isso a gente fala se colocar no lugar do outro, porque eu estou, sou eu com você, certo? Por isso que também, eu esqueci de colocar aí, mas tem uma coisa chamada simpatia. É a mesma coisa. Patos é carinho e sim é um grupo. Então, eu estou falando com todo mundo com carinho. Então, quando eu estou trabalhando com a empatia ou com a simpatia, né? Porque, logicamente, você vai falar para um grupo, não tem como você ser empático, tá? Eu sei que é meio ruim falar isso, mas, nossa, ninguém falou isso para mim, eu sei. Mas empatia é 1 para 1. Simpatia é 1 para muitos. Então, eu tenho que sempre ter isso. Clareza. A clareza não é você falar rápido ou você colocar 3, 4 coisas. É você ser entendido. Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, né? O professor está lá explicando, né? O fato, assim, né? Bhaskara é x ao quadrado menos 4ac. Aí a pessoa fala, professor, não entendi. Ele fala, x ao quadrado menos 4ac. Não é isso. Ele não entende, não é que a pessoa é surda, ele não entendeu. Você não foi claro. Você não passou para a pessoa exatamente o que ela precisa, tá? Então, sabe aquilo que o pessoal fala assim para você? Você entendeu o que é que eu desenho? Que às vezes a pessoa usa isso como uma maneira meio rude, para falar que você, desculpa o termo, você é burro. E não é isso. Exatamente, eu quero que você desenhe. Eu preciso que você coloque para mim o mais claro possível para que eu me faça entendido. Porque se eu não desenhar para você, o que está na minha cabeça é uma coisa, o que você está entendendo é outra. E como eu estou falando para um monte de gente, que essa é a ideia, né, da oratória, é falar com várias pessoas, e não importa qual meio que você usa, mas eu tenho que ser claro, eu tenho que me fazer entendido, certo? Ah, mas a pessoa não entendeu, e daí? Como é que você vai saber? Ela tem que levantar a mão e falar, olha, eu não estou entendendo, você está falando. Então, veja, de novo, a simpatia, é o carinho para muitos. Então, eu preciso que esse muito, ele chegue para mim e fale, nossa, eu não estou entendendo, mas eu quero saber. Certo? E outra coisa que é muito importante a gente entender essa coisa de clareza, não é falar bonito. Tá? Eu chegar falando, por exemplo, assim, caros mancebos, ósculos e amplexos a todos nesse arrebol, sabe? Começo a usar um monte de palavra bonita, só que olha que legal, ele falou bonito, mas o que ele disse? Não sei.
Não é isso, tá? Eu preciso entender o que eu estou falando para as pessoas, eu preciso me fazer claro, né? Esvazie a cabeça e concentre-se, tá? É mais ou menos assim. Os estoicos, eles diziam o seguinte, que o problema da humanidade é o passado e o futuro. Por quê? Porque o passado passou, independente dele ser bom ou não, foi passado, e o futuro está ali. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma palestra para passar, eu tenho algo para fazer. Na palestra, ela está preocupada com a roupa que ela deixou no varal. Na aula, ela está preocupada com o que vai acontecer no final da noite, né? Se ela deixou o celular carregando, ela nunca está ali. Então, quando eu quero dizer alguma coisa para alguém, eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar pronto para o que eu quero dizer. Eu tenho que estar pronto e tenho que viver isso, sabe? Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, né? Ah, hoje é sexta-feira, ainda bem sextou, 6 horas da tarde é meu happy hour, né? É o que a gente chama de hora feliz. Eu vou falar uma coisinha meio chata para vocês, tá? Se para você, hora feliz é apenas 6 horas da tarde na sexta-feira, você está vivendo totalmente errado. Porque é o seguinte, você tem que viver todo momento sendo feliz. Lembrando que felicidade e alegria são duas coisas totalmente diferentes, tá? O momento de alegria é quando você compra o carro. Nossa, que legal, comprei o carro. Então você está feliz. O momento de alegria é quando você, sei lá, viu um filme maravilhoso. Isso é momento de alegria. Agora, a felicidade, ela é constante. Eu tenho que estar bem todo dia. Eu tenho que trabalhar no lugar, ou tenho que estudar no lugar que faça com que aquilo me deixe feliz. E como que eu sei se eu estou feliz ou não? É fácil. É você acordar e falar, que legal, estou indo trabalhar. Ou estou indo para a escola. Agora, se você fala, puta vida, eu tenho que ir de novo trabalhar, você não está sendo feliz. Tá? Você está tendo momentos alegres, porque no final do mês, né, ou alguma coisa, você ou vai passar de ano, ou você vai receber. Só que aquele é momento de alegria, não é felicidade, certo? Então, quando eu estou dentro, quando eu estou para falar alguma coisa, eu tenho que estar ali. Isso que é o primordial de uma fala com pessoas. Porque se eu estou conversando com vocês e do nada o meu objetivo muda, a pessoa consegue perceber. E ela fala, ele não está aqui, ele está em outro lugar, ele está preocupado com o tempo que deram para ele falar. E fica ali olhando no relógio, tá? Bem, vamos falar um pouquinho sobre gramática, tá? A gramática, ela é empoderamento do indivíduo, certo? Tem uma música do Roupa Nova, que ele fala assim, ó, eu vou ver se eu lembro, que ela fala assim, ó, seguindo no trem azul, e ele diz assim, não faz mal não ser compositor, seu amor valeu, empresta um verso meu para você dizer. Ele está dizendo o seguinte, olha, você é burro pra caramba, e você gostou de alguém, mas você não tem o que falar, pega um verso meu. Quer dizer, você não tem empoderamento. Você tem o quê? Você está sempre buscando alguma coisa, você vai buscar um poema de Drummond, você vai buscar um poema de Vinícius de Moraes, não é seu. Você não consegue trazer a pessoa. Você não consegue conversar com ninguém. Por quê? Porque a sua gramática é parca. Só para a gente poder entender, pensa assim, ó. A gente estuda durante a vida, né? Quando a gente começa a estudar e até o ensino médio, em torno de 8 anos a 9 anos, gramática. E a gente não sabe usar gramática, tá? Por quê? Porque simplesmente a gente não quer estudar. A gente quer falar. Então a gente fala assim, mas eu já falo português. Olha que maravilha. Mas eu não sei usar gramática. Eu escrevo de maneira errada, eu faço as coisas de maneira errada, né? Aí entram as hipercorreções. O que é uma hipercorreção? Por exemplo, chegaram para você e falaram assim, né? Ah, para mim fazer. Não, não é para mim fazer, é para eu fazer. Aí a pessoa fala assim, então é para eu e ele. Não, é para mim e ele. Por quê? Porque mudou. Eu preciso entender como que funciona a gramática, tá? Senão eu não consigo me fazer entendível. Isso que é o poder dela. Porque a gente fala que ela dá um empoderamento. Eu vou escrever, eu vou falar, eu vou poder fazer o meu texto ficar melhor, né? E eu alcanço bem mais pessoas.
Lembrando de novo, não é simplesmente o falar bonito, mas sim o como escrever, o como falar, o como utilizar as palavras, tá? Outro exemplo de hipercorreção. A pessoa fala assim, olha, você tem que usar corretamente o plural. Aí a pessoa fala assim, fazem 3 meses que eu estou na escola. E não é fazem, é faz. Por quê? Porque existe uma gramática correta para isso. E isso faz diferença? Faz diferença. Por quê? Porque na hora que eu estou falando bem, a hora que eu estou me comunicando legal, as pessoas elas vão querer estar junto comigo. Porque, querendo ou não, você se mostra uma pessoa entendível, você não é superficial, você tem muito mais profundidade. Envolve clareza e não é um exercício de purismo ou erudito, ou seja, é para todo mundo. Tá? Então, se eu quero escrever bem, se eu quero falar bem, eu preciso ter uma gramática legal. Mas eu não... Como é que eu faço para ter gramática? Leia. Certo? Tem que ler, gente, desculpa, mas esse que é o grande barato da coisa. Eu tenho que ler. Eu vou pegar, mas vou ler o quê? Tá? Começa lá lendo revista em quadrinhos, se você acha que é muito complicado você começar a ler Rousseau. Tá? Depois você vai para uma coisa mais amena, sei lá. Pega lá, na época existia uma coisinha chamada Coleção Vagalume, que era livros infantos juvenis. A hora que você viu que o negócio tá legal, aí você se desafia. Eu vou começar a ler então, sei lá, vou começar a ler Kant. Vou começar a ler Rousseau, vou começar a ler Foucault, né? Vou começar a ler Shakespeare, vou começar a ler Castro Alves, vou começar a ler essa de Queiroz. Por quê? Porque daí o seu repertório começa a ficar grande. Tá? E quando você tem um repertório grande, quando você começa a falar legal, o que vai acontecer? As pessoas vão te dar ouvidos. Olha que maravilha. Certo? Por quê? Porque você tem conhecimento. A pessoa vai começar a perguntar coisas para você. Né? Certo? Porque imagina toda hora que alguém pergunta alguma coisa para você e você fala, eu não sei, eu não sei, eu não conheço, então eu acho que é sim. Desculpa, automaticamente você vai ficar para fora. Por quê? Porque não adianta eu conversar com você se você não tem conhecimento. Tá? Aproxima a assertividade sentimental na escrita. Vou pegar de novo o exemplo da música que eu estava falando para vocês. Né? A pessoa chega lá, né? E a gramática, quando ela está na escrita, porque veja bem, a música, a letra, ela faz uma conexão com você. Então você está meio de bode, aí você vai colocar aquelas músicas mais para baixo possível, porque você quer chorar pra caramba, tá? Então você vai buscar umas músicas ruins. Quando você está de boa, você quer umas músicas, umas letras que te elevam. Por quê? Porque ela faz essa assertividade sentimental. Eu estou pegando a escrita e eu coloco isso para mim. Isso vale para qualquer coisa. Gente, a escrita, ela está em tudo quanto é canto. Se eu for assistir uma série, vai ter que ter o roteirista que escreveu aquela série. Se eu for ver um filme, vai ter o roteirista que escreveu o filme. Enfim, qualquer coisa que você for ver, vai ter uma escrita, vai ter uma assertividade. E por que tenho que ter essa assertividade? Porque eu preciso chamar as pessoas. As pessoas têm que estar conectadas a isso. Né? Continuando a gramática. Quem conhece as normas e regras da gramática tem muito mais ferramentas para a elaboração e escrita de um discurso, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar daquele discurso do filtro solar, do Pedro Bial, que foi exatamente isso. Era um discurso que a pessoa foi lá, por causa da gramática e de conhecimento de mundo que ela tem, né? Ela conseguiu trazer ela conseguiu fazer algo interessante que rodou durante muito tempo. Por quê? Porque eu tenho isso, tá? Né? Só para vocês entenderem, quando a gente fala de leitura de mundo, eu estou falando de conseguir ler o entorno do que eu vivo. Uma coisa bem simples. Você vai atravessar a rua, tá? Se você está numa rua, está atravessando, que não tem um semáforo, por exemplo, eu vou ter que olhar para os dois lados para ver se não tem carro. Isso é leitura de mundo, tá? Então, onde eu estou e o que tem em volta, tá?
Porque se você não olha e vai passar assim, de qualquer jeito, o carro pode te atropelar. Então, nota que a sua leitura de mundo ela está em tudo quanto é canto. Ela está no seu ambiente escolar, ela está no seu ambiente familiar, ela está no seu ambiente social, certo? Então, eu tenho que ter essa leitura de mundo, tá? E por que que é importante essa leitura de mundo, né? Dentro do que a gente está falando aqui. Porque eu tenho que saber a hora de falar alguma coisa. Eu tenho que saber se aquela piadinha que eu quero fazer, se ela cabe naquele momento, né? Bom, voltando aqui. Continuando falando de gramática. Se você pensa em defender uma ideia e ter sucesso com ela, é pela gramática que se busca a organização das mesmas. Tá? Então, eu preciso conversar com as pessoas, eu quero ter uma referência. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês sobre oratória. Tá? Não adianta eu chegar aqui e falar, eu vou falar de oratória porque eu sou bonito, ou porque eu sou legal pra caramba. Não, eu tenho que ter um texto, eu tenho que ter uma métrica, eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que ter uma coesão, tá? E onde que eu vou tirar isso? Da gramática. Se eu não conheço a gramática, eu não consigo falar, eu não consigo me fazer ser entendido. Para quem dizer? Pessoal, estamos quase terminando, tá? Buscar informações sobre o público para quem vai falar e dizer tudo na língua deles. É mais ou menos assim. Se eu for falar com adolescente, não adianta eu querer, sabe aquela coisa? Ai, gente, tudo bem com vocês? Que legalzinho. Não é isso. Eu tenho que tratar essas pessoas como adolescentes. Se eu for falar dentro de um pessoal mais acadêmico, eu tenho que usar jargões acadêmicos. Se eu for falar para um pessoal mais idoso, eu tenho que trabalhar com ele. E outro que é muito importante, gente, toda vez que eu for falar para um público, por que é importante conhecê-lo? Para que eu faça a referência dos exemplos de acordo com o público. Não adianta eu for falar, por exemplo, com as adolescentes de hoje e falar sei lá, do show da Xuxa, tá? Por quê? Porque as pessoas, se não viram no YouTube, nem sabem o que eu estou falando, né? Não adianta também eu chegar falar, por exemplo, pessoal mais adulto e querer falar sobre as lives sei lá, do rapaz lá do Luva de Pedreiro, né? Por quê? Porque são mundos totalmente diferentes. Então, eu tenho que saber quem que é. Ah, então quer dizer que todo mundo é ignorante? Não. O problema é que a leitura de mundo de cada pessoa é diferente. Então, quando estou conversando com as pessoas, eu tenho que ter essa leitura de mundo, tá? Sempre. Adquirir conhecimento para preencher suas falas com muita informação. De novo, né? Eu preciso saber o que eu estou falando, eu preciso conhecer, eu preciso estar preenchendo minhas falas. Imagine assim, ó, um professor, ele foi dar aula e falaram para ele, olha, você tem 1h30 de aula para você falar sobre a Guerra de Canudos. Daí, ele só assistiu o filme Guerra de Canudos e acha que tá bom para falar sobre aquilo. Ele não leu Os Sertões para poder ter um embasamento maior. Ele viu o filme. Aí ele falou tudo que ele sabia do filme em meia hora. Ele tem ainda mais 1h de aula. O que ele faz? Como ele não tem conhecimento, ele começa a falar como é que foi o final de semana dele. Ou ele faz uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, ó, pessoal, nós vamos agora fazer seminários. Você tem 10 minutinhos aí para escrever alguma coisa, agora vocês vêm aqui falar comigo. Por quê? Porque faltou conhecimento. Faltou eu trazer mais embasamento no que eu quero falar. Faltou eu ter um pouco mais de informação, porque isso que é enriquecedor. Ah, mas a aula não fica chata, ou o conteúdo não fica chato? Não, porque depende do que eu estou fazendo, tá? Depende do que eu estou falando e de por que eu estou falando, de como que eu estou falando, tá? Isso tudo está dentro da nossa oratória, porque a oratória ela vai servir para isso. Eu tenho que ser cativante no que eu falo com o conhecimento que eu tenho, e não pelas palavras bonitas, tá? Não pela força do que eu falo, né? Não pela entonação maravilhosa, mas sim porque eu tenho conhecimento e eu tenho como falar isso, tá? Pense no que quer dizer e organize suas ideias por tópicos, tá? Isso quer dizer o seguinte, já que eu vou falar, eu preciso criar
uma organização, e dentro dessa organização, eu vou elencando aquilo que eu acho que é mais interessante. Para que serve a oratória? Já que a gente já falou bastante dela. Ela instiga a imaginação. Pensa assim, ó, a pessoa vai lá e vai comentar para você do filme. Nossa, você assistiu o filme tal? Ah, aconteceu isso, tinha o mocinho que fazia tal coisa. Ele começa a falar, começa a falar, começa a falar e você quer assistir aquele filme. Por quê? Porque ele instigou você. Tá? Ele trouxe você para uma ação que, se eu falo de uma maneira modorrenta, você não vai querer ver, certo? É como quando você faz uma viagem, né? Hoje a coisa ficou meio chata, por quê? Porque a gente não vive a viagem, a gente registra a viagem, tá? A gente vai lá, fui lá no Louvre, aí eu tiro uma foto que eu tô no Louvre, tá? Aí você não tem mais nada para falar, porque todo mundo já viu, todo mundo já soube o que aconteceu. Você não trouxe uma história, você não conseguiu instigar a imaginação, tá? Certo? Em filosofia, que é muito legal, né? Você vai sempre notar que todas as histórias é uma coisa assim mirabolante. Por quê? Porque eu tinha que instigar a imaginação das pessoas. Eu tinha que ficar falando por horas e horas e horas. E não tinha Faustão, não existia Luciano Huck, não existia nada. Tinha apenas as lendas. Então as pessoas ficavam instigadas com aquilo, né? E nota, eu estou falando por exemplo, se você falar do mito do Minotauro, por exemplo, isso foi há, sei lá, anos, mil anos atrás, e até hoje ela instiga a imaginação. Favorecer a compreensão. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que falar bem, e isso faz com que as pessoas me compreendam. Lembrando, falar bem não é falar bonito. Falar bem é falar com clareza, é saber o que eu estou dizendo. Despertar a paixão, tá? É assim, gente. Cada pessoa, quando ela está falando alguma coisa, ela tem que falar com aquilo que ela gosta, tá? Por exemplo, eu gosto de falar sobre fala, sobre comunicação, sobre desenho, sobre música, enfim. Aí, se você chegar para mim e falar assim, Jorge, fale sobre, sei lá, fórmulas químicas. Eu vou pegar, vou ler um negócio para vocês e tá ótimo. Por quê? Porque não é minha paixão, tá? E se eu não estou apaixonado por algo, eu não falo com paixão. Eu preciso ter essa paixão inserida em mim, tá? Eu quero falar sobre, sei lá, sobre estudar nos Estados Unidos. Se eu não estiver apaixonado por essa ideia, eu posso ser o maior persuasor do mundo, mas eu não vou te despertar essa paixão, porque eu não estou apaixonado por aquela ideia. Você simplesmente falou para eu falar sobre aquilo. E eu vou falar porque, sei lá, eu tenho um pouquinho de conhecimento, tá? Certo? Aquela pessoa, por que muitas vezes as aulas de geografia, química, física, biologia, elas são chatas? Porque não tem paixão. A pessoa está falando por falar, porque falaram para ela, olha, você tem que entregar aqui 40 horas ou 200 horas daquele conteúdo. Então, ela não utilizou aquilo. Agora, se eu falo apaixonado, eu garanto para você que aquela aula vai ser legal. E pode ser o tema que for. Por quê? Porque a pessoa está falando com paixão e ela despertou a paixão em você, tá? Influencia a determinação. Veja bem, gente, uma coisa que é muito legal da oratória é que, desculpa o termo, eu posso falar a pior merda que for, mas se eu falo com determinação, você acredita. Certo? Por quê? Porque eu estou falando com tanta segurança, com tanta convicção, com tanta paixão, tá? E você está compreendendo, você fala, pô, o cara tem razão. Isso que é o legal da oratória, né? Fernanda, quanto tempo eu tenho, por favor? Vamos lá, então. Mais 5 minutinhos, pessoal, dá para o Jorge falar para a gente, né? Tá tão legal. E aí a gente interrompe um pouquinho para as perguntas de vocês. Então, vão anotando tudo, tá? Caso tenha dúvida. Mas mais uns 5 minutinhos, pode ser, Jorge? Beleza. Então, vamos lá. Por que usar a arte da oratória? A arte de falar em público também contribui para a conquista de patrocínios, vagas de trabalho, melhoria do relacionamento interpessoal e integração de equipes através da propagação de ideais políticos, religiosos e sociais. Então, veja bem, você não fala bonito só porque você é legal ou porque você quer se mostrar. Você fala bonito para poder ter esse tipo de coisa, sabe? Se eu chegar e falar assim, né?
olha, você tem que patrocinar minha causa porque, sabe, a pessoa ali, ela passa fome, ela tem 3 filhos, ela tem que comprar 1 litro de leite. Desculpa, azar seu, desculpa se você se ferrou na vida, não tem nada a ver com isso, tá? Mas, se eu chego, olha, essa ideia é maravilhosa porque vai trazer reconhecimento à tua empresa, as pessoas vão falar sobre isso durante anos e anos, aí você consegue, tá? Você vai estar ajudando? Sim, mas a maneira como você falou que é diferente, tá? Vaga de trabalho. Por que você quer trabalhar? Ah, porque eu preciso. Olha que maravilha, todo mundo precisa, né? Mas se você chega e você se coloca de uma maneira diferenciada, se você fala sobre o porquê que você quer trabalhar, se você mostra para a pessoa que você tem garra, que você tem gana, é diferente, tá? Certo? É só você ver, por exemplo, os políticos, né? A política, gente, como falei, né, como você falando sobre a Poli, sobre a Ágora, os políticos, eles eram ensinados a falar com as pessoas. Por quê? Porque eu preciso que você convença o outro das minhas ideias. E dependendo de como eu convenço, é melhor. Só para vocês entenderem, né? Essa coisa do convencimento dizia o seguinte, que não existe verdade, existe o convencimento. Então, se eu te convenço que pedra é pau, automaticamente você vai acreditar que pedra é pau. Por quê? Porque eu utilizei da minha arte. Eu acredito que seja isso, né? Então, vamos abrir para as perguntas? Ah, poxa, olha os comentários aqui, Jorge, que delícia, né? Ó, aqui, a Ana Laura, maravilhosa, a Rita assistiria mais uma hora tranquilo. Muito bom, eu também, gente, eu ficaria aqui mais um dia. É tão gostoso aprender, né? E aprender de fato com quem entende. O nosso professor Jorge, ele é maravilhoso, ele dá aula de muitas coisas pra gente. Então, eu tento absorver o máximo que eu consigo dele. E agora, ele vai estar mais perto de vocês também. A gente vai fazer vários webinários para a gente aprender cada vez mais. Me digam, alguém aqui tem pergunta? O Rick está com a mãozinha levantada, Rick? Pode falar aí sua pergunta para a gente. Quer abrir seu microfone? Quer fazer o chat? Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo certo? Estamos te ouvindo, está tudo certo, Rick? Ok, eu tenho algumas perguntas aqui, então vou ser meio breve. Primeiro é uma analogia, uma coisa que eu pensei enquanto você estava dizendo sobre convicção, que é justamente sobre uma história de Diógenes, que eu ouvi faz um tempo que ele tinha sido trazido como escravo num lugar lá doido. Daí ele chegou assim e perguntaram para ele: tá certo, o que que você é bom? Ele falou: sou bom em governar homens. Ele olhou para um cara que estava com roupa de rico na plateia e falou: venda-me para aquele homem. E o pior é que o cara que ele falou comprou ele mesmo. Quando você falou da convicção, eu pensei justamente sobre essa ideia aí, ter certeza, falar com determinação. Eu pensei sobre essa história. Só um adendo aí que eu achei interessante. Uma pergunta. Opa, desculpa. Falar? Não, pode falar. Opa, certo. Mais uma pergunta aqui, que é sobre as aulas, sobre o oratória, que seria. Eu tenho uma dificuldade de organizar as ideias, que era um dos tópicos que você falou, que era pensar bem e organizar as ideias por tópicos. Daí você teria alguma dica para me ajudar? Porque às vezes eu sinto que eu tenho conhecimento sobre aquilo, só que por não organizar tão bem as ideias, acaba que as pessoas não me entendem. Tá. Qual que é o seu nome, meu querido? Rick Robert. Tá. Prefere Rick ou Robert? Não faz muita diferença. Sabendo que sou eu, tá bom. Então vamos lá, Rick. É o seguinte, né? Para você poder organizar as ideias, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, o que eu sei bem pra caramba vai ser o seu tópico principal. O que eu sei mais ou menos, eu vou deixar lá pro meio, e o que eu conheço bem pouco é o final. Por quê? Porque quando você vai
começando a falando, e você fala as primeiras coisas com convicção, você ganha a plateia. Entendeu? E, logicamente, quando você ganhou a plateia, o que que acontece? Você pode agora falar, desculpa o termo, qualquer asneira que seja, que as pessoas vão acreditar. Tá? Logicamente, não é para você fazer isso, tá? Eu só estou explicando para você a regra da oratória. Entendi. Então, essa é a ideia, é você separar por aquilo que você conhece bem, por aquilo que você conhece mais ou menos, e depois para o final, aquilo que você conhece bem pouco. Logicamente que esses são os primeiros passos, tá? Mas a ideia da oratória, de quando você vai falar, é o seguinte: fale sobre aquilo que você tem certeza absoluta que você conhece. Entende? Ok? Lógico, você vai fazer uma introdução, você vai fazer o meio. É mais ou menos assim, ó, pensa uma redação, tá? Quando você vai fazer uma redação, eu preciso fazer uma introdução do que eu quero, desenvolver esse conteúdo e depois fazer uma conclusão. Toda e qualquer palestra, toda e qualquer apresentação, toda e qualquer explanação, ela tem que seguir a mesma regra de uma redação, tá? Ficou claro ou não? Claro. Muito obrigado. Só mais duas que você não precisa necessariamente responder agora, pode pular para as outras pessoas também, mas que eu acho que pode ser interessante, porque você falou que é bom sempre ler para manter a gramática em dia, para fortalecer a gramática. Daí eu vou te perguntar se você tem alguma dica de como conseguir os livros, porque eu fui na livraria e saí de lá com depressão, porque, sério, é muito caro. Então, algum jeito, sei lá, algum site que disponibiliza esses livros de maneira gratuita, de preferência legal. Então, olha, se você colocar na internet assim, ó, livros PDF gratuitos, vai ter muito, tá? Se você colocar Kant, K-A-N-T, toda a biblioteca dele é domínio público. Se você colocar Aristóteles, toda a biblioteca dele é domínio público, tá? Então, o indicado é isso. Gente, eu não conheço de cabeça nenhuma biblioteca gratuita, tá? Na internet, porque o que eu faço quando eu vou buscar os livros que eu não conheço é isso, eu entro na internet e coloco temas. Mas né, o ideal, gente, é assim, tá? Veja, não menosprezando a capacidade de ninguém, mas não comece, né, agora a pegar um texto muito pesado se você não tem o hábito da leitura. Por quê? Porque você vai desanimar no primeiro dia, tá? Primeiro dia, na primeira página. Porque você vai começar a ler o trem, você não vai entender, aí você vai falar o seguinte: nossa, mas eu vou desistir de ler, certo? Então comece sempre alguma coisa bem simples, porque você tem que adquirir o hábito da leitura. Esse que é o grande senão da coisa, tá? Qual que era a E outra mais dúvida? a última aqui, só para ter tempo para o pessoal falar também, é porque quando eu estou estudando, que eu gosto de fazer uns estudos meio por fora, assim, principalmente no caso de línguas. Por exemplo, quando eu estava começando a estudar inglês, eu fiquei muito perdido na questão de por onde começar. Daí eu queria saber se você tem alguma dica para saber por onde começar em alguma matéria. Porque, tanto que uma das dificuldades que eu encontro quando eu faço esses estudos autônomos é justamente por qual que é mais fácil de começar, como que dá a introdução ali. Pode ser em questão de oratória mesmo, mas eu acho que, de uma maneira mais geral, seria interessante também. Bom, vamos lá. Então, é assim, né? Toda vez que você vai começar alguma coisa, e vai ser redundante, tá? É assim, você começa pela introdução A, certo? Introdução à língua, introdução à matemática, introdução à química. Por quê? Porque quando você vai na introdução A, você vai entender por que você está fazendo a coisa, certo? O grande problema nosso é que a gente perde, não vai na introdução, a gente já vai querer fazer. Isso é um problema de brasileiro, tá? Brasileiro, ele quer fazer, ele não quer aprender. Ele quer fazer o seguinte: eu vou fazer faculdade e eu vou lá no Braille, eu vou lá no, sei lá, passei direto e vou procurar as respostas, tá?
Então, qualquer coisa que você for querer aprender, sempre busque introdução a. Porque daí, por que a introdução a ela é importante? Só para a gente poder reforçar. Porque ela te orienta, ela te mapeia aonde que você vai e por que você vai, certo? Porque muitas vezes você fala o seguinte, eu quero aprender inglês. Mas por que eu quero aprender inglês? Tá? Né? Aí a gente fala, mas estou estudando e eu estou vendo que não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? Porque você ainda não entendeu como que eu aprendo. Eu tô apenas fazendo. Aí tem aquela falsa ideia da prova, né? Que você vai lá, você tirou 10 na prova. Nossa, eu tirei 10 na prova, mas eu não sei nada. Por quê? Porque você ainda não entendeu o porquê. É por isso que sempre é importante a introdução, saber o porquê que eu estou fazendo qualquer coisa. Sempre isso. Aí, quando você entendeu aquilo, o que vai acontecer? Você começa a buscar mais coisa, tá? Por exemplo, eu vou falar sobre desenho. Então, eu quero introdução ao desenho. Por que desenho? O que é desenho? Quais são as técnicas do desenho? Onde que eu começo a desenhar? Tá? Introdução à matemática. O que é matemática? Por que usa matemática? Quem usa? Onde usa? Por que usa? Sempre assim, tá? Não sei se ficou respondido. Não, é perfeito. É o aprender a aprender, né? Isso, exatamente. Certo, muito obrigado. Rick, obrigada pelas perguntas. Se tiver alguma, vai anotando aí pra gente. Eu vou passar para os próximos aqui, mas pode anotando mais aí pra gente. A próxima que levantou a mãozinha aqui é a Isabelle Vitória. Isa, qual a sua pergunta para a gente, por favor? Depois tem o Eduardo, a Lídia, a gente vai chamando todo mundo. Agora é a da Isa. Olá, bom dia. Alô? Oi, pode falar. Ouvindo? Oi? Não sei se está travando ou não. Alô? Qualquer coisa você escreve, aí a gente responde. Pessoal, a Isa está dando uma falha aqui de formatação. Isa, digita para a gente, por favor, a sua pergunta. Eu vou passar para o próximo, então, enquanto a Isa digita aqui, tudo bem? Eduardo, o Henrique, sua perguntinha. Eduardo, por aqui? Sim, tô sim. Oi, Tá tudo bem? conseguindo me Eu ouvir? fiquei com uma dúvida. Oi, Tércia, agora saiu aqui, mas vamos lá. Eduardo, pode falar. Então, A minha dúvida é sobre, em uma apresentação, quando eu tiver. não, obrigada. Só queria agradecer mesmo pela participação hoje. Não tenho nenhuma pergunta, não. Obrigado. Oi? Posso fazer uma perguntinha, gente? Tudo bem? Pode fazer, vai. Então, a minha pergunta é, em uma situação que eu tiver para me apresentar para várias, nem de uma faixa etária, nem de outra, igual você deu o exemplo do Luva do Pedreiro, da Xuxa, se eu estiver me apresentando para tanto adolescentes e adultos, como que eu fico numa faixa que eu não fique nem distante de um vocabulário de adultos, nem de adolescentes, para ficar tudo compreensível no mais... Muito bem. Então, quando você está falando com uma faixa etária que ela é bem diversa, a ideia é você tentar, se você for dar um exemplo, que esse exemplo ele seja comum a todos, tá? Porque, por exemplo, eu não vou falar, por exemplo, da Xuxa, porque ela, só o pessoal muito antigo, ele vai usar. Mas eu falo assim, então, as apresentadoras de TV em geral, entendeu? Você tenta generalizar. Por quê? Porque você está colocando isso, porque quando você generaliza, o que acontece? Fica muito mais fácil para que as pessoas entendam o seu comentário. É mais ou menos assim, ó. Eu vou falar sobre o elefante. Então, todo mundo tem o seu ideal, tem no seu ideal um elefante. Só que
o elefante, para mim, ele é apenas uma figura ilustrativa. Eu não preciso falar, então, o elefante asiático de tromba XYZ, de orelha... porque o que acontece? Só quem está dentro daquele contexto que ele vai entender. Mas quando eu falo elefante, pronto, todo mundo entendeu. Então, você consegue se fazer claro, tá? Certo? Então, é por isso que você tem que ter essa ideia. Lógico. E o que acontece, né? Quando você for fazer uma palestra, você for fazer um webinário, seja o que for, é importante que as pessoas que estejam dentro desse webinário, elas estejam meio que por dentro, pelo menos um pouquinho do seu assunto. Ou que elas estejam realmente querendo aquilo, tá? Certo? Ficou respondido ou não? Certo, ficou claro. Obrigado. Por nada. Perfeito, gente. Próxima pergunta aqui, ó. Thalite, tá com a mãozinha levantada. Pode falar pra gente, por favor. Bom dia, gente. Então, eu queria saber como é que a gente faz para não travar, né, independentemente do tamanho do público, e também se existe alguma técnica, né, para a gente não ficar ansioso na hora de falar e acabar atropelando, né, as informações e ninguém acaba entendendo nada. Tá, qual que é o seu nome? Khalid. Khalid? Tá, Isso. vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências, tá? Eu comecei a dar aula com 20 anos, né? E, assim, eu era totalmente travado. Só que, assim, era mais ou menos assim, ou eu dou aula ou eu passo fome, tá? Lembra que eu expliquei para vocês lá no começo o problema de você passar pelo ridículo. Então, como eu não tinha nenhuma familiaridade com conversar em público, eu dava aula para cadeira. Entrava na sala, tinha um monte de cadeira, eu ficava falando para cadeira. O que acontecia? A sala, ela tinha uma tela de, assim, era um aquário. Aí todo mundo que passava me via falando com a cadeira, achava que eu era louco. O que aconteceu? De tanto, logicamente no começo eu ficava meio travado, mas depois eu passei. Algumas dicas para você poder falar. Primeiro, fala para o espelho. Certo? Primeira coisa, eu vou falar em público, eu não quero travar. Fala para o espelho, tá? É a primeira coisa, certo? E outra, não existe nenhuma regra dizendo o seguinte, você não pode levar anotações. Leva, tá com dúvida? Pega o papel e leia. Por quê? Porque é mais importante o que você tem para falar do que o como que você está falando, entendeu? Então, essa coisa de você poder falar, né, de como falar com a pessoa, né, é isso. Então, não tenha medo desse branco. Por que dá branco? Por que a gente tem medo? Porque a gente não tem medo do que a gente não sabe falar. A gente tem medo do julgamento, tá? Será que a pessoa vai ver que eu falei errado? Será que a pessoa vai ficar reparando no meu cabelo desarrumado, na minha roupa que está suja? Não é isso. E uma coisa que é muito importante para vocês sempre lembrarem de uma apresentação. O seu público não sabe o conteúdo do que você vai falar. Ele sabe quando muito tema, mas o conteúdo não. Então, isso que você tem que pensar. Ele não sabe o que eu estou falando. Então, eu preciso entrar com essa ideia. Mas é assim, primeira coisa, você tem que estar com medo de falar, fala para o espelho. Depois que você falou para o espelho, chama lá 2, 3 amigos seus, família que seja, e fale para eles, tá? E aquela coisa, tá? É importante que essas pessoas, elas te critiquem. Certo? Lembrando que crítica não é detonação, tá? A pessoa tem que falar, olha, isso aqui você falou errado, isso aqui está faltando isso aqui não está bem claro, e eu tenho que entender isso, certo? E uma coisa, tá? Sempre muito básica, treino, tá? É treino, é meter a cara, é poder falar, é poder ser criticado, que você vai conseguir fazer isso bem mais interessante, tá? Ficou claro ou não? Ficou claro, obrigado. Por nada. Perfeito. Agora temos mais uma mãozinha aqui, o Vicenzo. Vicenzo, quer fazer essa pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Acho que é uma pergunta que meio que já ficou meio que implícito na apresentação, mas acho que é legal ressaltar, tipo, a movimentação, postura e linguagem corporal, elas acabam ajudando bastante uma oratória?
Então, vamos lá. Sim, a postura, ela é importante. Por quê? Porque se você vê uma pessoa encostada, você não dá moral nenhuma para ela. Entendeu? Porque ela já vai derrotada pro negócio, tá? É aquela coisa, nossa senhora. Imagine um professor que tá dando aula para você, né? E ele sentado a aula inteira, falando baixo e não olhando para vocês. Vocês não vão dar moral para esse cara. Por quê? Porque ele pode ser um gênio, tá? Ele pode... Só que tá faltando paixão. Entenda, você só convence alguém se você se mostrar convencido pelo que você está falando, certo? E como que eu me mostro convencido? Me agitando, falando, mexendo os braços, né? É aquilo, gente. Eu gosto de falar em pé, né? Eu gosto de conversar, mexer os braços. Vocês estão vendo que eu gesticulo pra caramba. Isso é legal, tá? Então, a postura, ela manda muito na hora da apresentação, certo? Porque é o seguinte, você tem que mostrar confiança. E a sua postura, ela te basta isso. Entende? Aquela coisa de você, quando você se mostra uma pessoa solta, sabe aquela coisa? Você falar com o braço cruzado é meio complicado, por quê? Porque você está muito preso naquilo, certo? Você fica com a mão no bolso, né? Você se mostra assim totalmente é ruim, tá? Tem uma comparação que eu acho muito legal, não sei se alguém aqui lê a revista do Superman, tem um cara chamado Frank Kittley, ele desenha o Superman e o Clark Kent. E toda vez que ele desenha o Clark Kent, ele desenha o Clark Kent arqueado, com a cabeça baixa, né? Uma postura meio, assim, de derrotado. E toda vez que ele desenha o Superman, ele desenha o Superman mais, assim, mais robusto, mais heróico. E qual que era a resposta que ele falava? Que é o seguinte, ninguém conhece o Superman como o Clark Kent como Superman por causa da postura dele. Porque você vai olhar para o Clark Kent e fala, nossa, até parece que isso daí é o Superman. Olha a postura dele, de derrotado. Entendeu? Então é por isso que a postura é interessante. Ficou claro? Ficou, eu até tinha visto esse caso do Superman, que falava que ele não tinha identidade, era só um óculos. Daí eu acabei vendo essa explicação da postura, que se você comparar bem, percebe bastante isso, que a diferença entre o Clark Kent e o Superman é a postura. Então a postura acaba influenciando muito. Com certeza. Mas muito obrigado. Por nada. Perfeito. Ó, agora, a Isabel conseguiu escrever aqui para ver as perguntinhas, vou ler para vocês, tá? E o professor Jorge responde para a gente, por favor. Vamos lá. Trazer um carinho na fala aproxima as pessoas da sua visão. Em segunda fase, sério, um método de convencer, ser um método de convencer, acho que é isso, né, Isa? E se argumentar seria um método de persuasão. Tá, vamos lá. Trazer o carinho para a fala é sempre... Você tem um risco, tá? Primeiro, porque se você for muito carinhoso, a pessoa vai achar que você está brincando com ela, tá? Porque, assim, a seriedade, ou você falar... Porque, lógico, né? Depende de como que você está... Também depende de como que você está colocando esse carinho, tá? Mas, muitas vezes, quando você é muito carinhoso, você não traz que a gente chama de sentimento de urgência. Entende? É mais ou menos assim, ó. Quando você faz alguma coisa, pensa assim, você está fazendo um almoço para sua família, tá? Logicamente, na maioria das famílias, o pessoal não vai te criticar mesmo que esteja ruim, tá? Pegando um exemplo do Friends, que quando a Rachel ela vai fazer uma torta e ela mistura torta com bife, né? E o pessoal não falou para ela que aquilo estava ruim. Por quê? Por medo de falar. Então, toda vez o carinho, ele te leva ao erro, tá? Logicamente, tem uma coisa muito, muito importante, que é você ser assertivo. Então, o assertivo é diferente de você ser grosso, tá? Mas o carinho, sim. Agora, veja bem, dependendo do que eu for falar. Eu vou fazer uma contação de história. Aí, logicamente, o carinho, ele vai ser legal, certo? Por quê? Porque ele pede. Então, sempre você tem que ver essa coisa. Onde que a minha fala ela vai ser utilizada e de que maneira essa fala eu tenho que fazer. Qual era a outra pergunta, Fernanda, que não ficou claro para mim, por favor?
Vamos lá. Ela está dizendo, você já respondeu se isso fosse realmente interessante, né? E a próxima foi, deixa eu só achar aqui dela, espera só um minutinho. Eu me perdi aqui, gente, tem muitas perguntinhas, espera lá. Argumentar seria um método de persuasão? Argumentar é persuadir, tá? Então, aquela coisa. Por quê? Porque para você poder convencer alguém de alguma coisa, tem que ter um argumento, tá? Gente, a argumentação dá uma outra aula, que daí entra nessa parte de retórica, mas a argumentação, sim, ela é persuadir. Por quê? Porque você tem que convencer, tá? Perfeito, professor. Obrigada pelos esclarecimentos. Pessoal, as minhas perguntinhas aqui acabaram. Alguém tem mais perguntas? Querem falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Pessoal, olha uma coisa interessante aqui para mim. Na listagem, bibliotecas, onde a gente pode ter mais acesso a isso, né? Estou aqui, voltei, apagou aqui. Então, onde a gente pode ter mais acesso a isso? Eu queria dar uma dica muito legal para vocês. Aqui no Centro Cultural, nós temos a Library USA, que é a maior biblioteca virtual do mundo. Lá vocês têm conteúdos incríveis e que só o Centro Binacional pode ter acesso. Eu vou compartilhar com os alunos do Recortinho, a gente vai explicar para vocês como funciona, porém não tem artigos, nem livros, nem nada em português. Né, ensino em inglês. Tem alguns jornais que a gente pode ter acesso, mas acho que vai ter um conteúdo muito bom. Vou pedir para o Vini depois me ajudar e colocar para os alunos aqui, porque é mais um acerto para nós. E também vou fazer a junção da lista que vocês enviaram aqui, tem umas 4 aqui, bibliotecas e sites, e depois a gente vai falar sobre isso, tá? Eu coloco aqui para vocês no chat, ou depois vocês podem me mandar também, e a gente vai falando sobre essa listagem de acesso, ok? Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Envolver opiniões durante a fala seria considerado errado? O professor já manda essa pergunta aqui. Tá. Então, vamos lá. Opiniões, elas... O problema dela é que elas são subjetivas, entende? Então, é assim, você está numa fala, então, eu estou falando sobre, sei lá, Excel, certo? Então, eu não posso chegar e falar, gente, o Excel para mim é ruim. Isso é uma opinião, não é isso que a pessoa quer fazer, tá? Então, as opiniões, elas são subjetivas. Então, é assim, toda vez que você está falando, você está pegando um tema para falar, você tem que ser objetiva. Não adianta, você não está sendo pago para falar sobre opiniões, ou você não vai falar sobre opinião. Você vai sempre ser assertivo, tá? Então, agora, o posicionamento a gente chama de neutro, ele... o que acontece, né? Você sempre vai tentar puxar alguma coisa para o teu lado, entendeu? Só que, logicamente, dentro de embasamento, certo? Então, por exemplo, né? Eu quero defender o uso sei lá, a pessoa quer ser vegetariana, tá? Eu não vou falar da minha opinião pessoal, né? Logicamente, opinião pessoal, né? Desculpa aí, sobre a pessoa ser vegetariana, mas eu vou tentar buscar autores, vou tentar buscar elementos, falas que me embasem sobre isso, entendeu? Que daí sim, aí lógico, você vai, é mais ou menos assim, você não está colocando a sua opinião, mas você está trazendo dados e fatos relevantes para que a pessoa possa ser convencida do que está falando. Ficou claro ou não? Ficou claro, para mim está tudo ok. Mais uma mãozinha levantada aqui, o Rick, faz sua perguntinha para a gente, aí a gente vai encerrar, tá, pessoal? A gente já passou aqui do tempo, porque está bem agradável, né? Aprendendo bastante, é difícil a gente encerrar, mas vamos encerrar aqui do Rick, tá? Qualquer coisa a gente vai anotando e a gente vai continuar o nosso canal mais dúvidas, ok? Olá de novo, até tentei não fazer outra pergunta, só que surgiu uma dúvida aqui. Porque a gente vai ter que fazer um texto dissertativo objetivo sobre quem nós somos. A questão é que eu andei dando uma pesquisada do texto objetivo,
dissertativo objetivo, e a ideia do texto é justamente convencer, pelo menos da classificação dissertativa, é justamente convencer a pessoa do nosso ponto de vista. Só que a questão é que quem eu sou é justamente o seu ponto de vista. Então, como que você vai provar o seu ponto de vista, sendo que o contexto dela, o tema dela, já é seu ponto de vista? Porque eu fiquei com bastante dúvida nisso, então se você puder dar uma esclarecida, agradecia muito. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, né, que você vai fazer um texto sobre você, objetivo, eu não estou falando do conceito simplesmente gramático da coisa, tá? Eu estou falando de você ser o mais breve possível, entendeu? Então, é isso que é quando eu estou falando de algo pessoal de maneira objetiva, entendeu? Certo? Agora, o que você deve estar confundindo é quando o cara fala assim, ó, você vai falar sobre um fato, entendeu? E esse fato, ele tem que ser objetivo. É mais ou menos assim, ó, tá? A diferença de você falar sobre algo objetivo e opinativo. Imagine que, pegar algo bem polêmico, tá? O cara fala assim, nossa, tem que tomar a vacina, ponto. Isso é objetivo. E eu falo assim, né? Ó, você vai tomar essa vacina? Sei não, hein? O pessoal tá morrendo aí, estão falando que não dá certo. Isso é opinativo. No caso de quando eu falo assim, uma redação pessoal, logicamente, eu vou falar sobre mim. Só que eu vou estar falando disso de uma maneira mais clara. Então, por exemplo, é como se você fizesse um currículo, tá? Então, quem sou eu? Ah, meu nome é Jorge, eu sou professor de oratória, trabalho na escola há X anos, tá? É mais ou menos isso quando a gente fala de ser objetivo no texto, e não para você fazer uma redação objetiva. Ficou claro ou não? Acho que sim. Então, nesse caso, eu não precisaria provar um ponto, eu só contaria os fatos ali, porque esse assunto se trataria sobre mim. Exatamente. Certo? Ah, tá certo. Entendi. Muito obrigado. Por nada. Imagina, muito obrigada. Qualquer coisa sobre essa redação específica que você projetou, essa rotina, depois a gente esclarece mais, tá? E fala mesmo para vocês algumas dicas de como fazer isso, ok? Agora, a última pergunta de verdade, falei que era do Rick, ó, mentindo aqui, mas a Grazi mandou pra gente, professor, dissertação é diferente de argumentação? Eu acho que ela tá falando que dissertação é diferente de argumentação, ou não? É que não tem o ponto final. Não tem o ponto final, tá vendo? Não tem Perdão. ela tá afirmando. Então tá bom, não era uma pergunta. Perfeito, Grazi, é isso mesmo, exatamente. Dissertação é diferente de argumentação, ok. Maravilhoso. Gente, é isso. Podemos encerrar. Quero agradecer demais a todos, tá? A gente vai fazer, como eu disse, uma sequência, né? Vão ser vários webinários, de vários assuntos bem legais, então fiquem atentos principalmente ao Instagram da escola, né? Se eu sou uma canal oficial, todos os conteúdos que a gente passa aqui, a gente desenvolve primeiro, tenha um respaldo para vocês. Então, se vocês precisarem, então, só falar com a gente, manda perguntinha e também se vocês quiserem algum tema mais específico, ok? Então, gostaria de agradecer. Jorge, muito obrigada. Quer deixar algum recado para eles? Gente, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. E o único recado de vocês é leiam, tá? Quanto mais vocês lerem, mais capacidade de oratória vocês terão. Perfeito, é isso aí, gente. Dicas de ouro, né? Então, muito obrigada, gente. Vamos abrir a telinha para a gente brincar só e falar tchau para todo mundo? Pode ser? O que vocês acham? Professor, se quiser parar de compartilhar a tela para a gente ver aqui, fazer a tela bem bonita com todo mundo, só para dizer tchau. Obrigada pela participação, gente, da aula. Vamos abrir aqui a câmera para fazer print. Rina, dá um print aí para a gente. Vai print. Gente, já vai isso, ninguém quer dizer aquela pra gente tirar o print? Aê, oi, professor! Oi, gente! Mas com umas carinhas aqui, aí sim, hein? Acho que só todo mundo dormindo. Muito bom, muito bom.
Joia. Vamos lá? Quem abriu a telinha? Vamos tentar? Certo, gente, obrigada, viu? Super beijo para vocês. Até a próxima. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.